Então, eu vou compartilhar aqui minha tela para que a gente possa visualizar algum material. Então, a nossa aula, deixa eu iniciar aqui. A nossa aula, ela é basicamente para passar algumas orientações para vocês sobre o que estudar. Então, quais as partes, né, assim, que eu acho que são mais importantes? Primeiro do que tudo é você lembrar que BREC ele está associado com o sistema de comando de incidentes, né? Então nós temos no sistema de comando de incidentes os 8 passos. Então dá uma relembrada nos 8 passos, tá? Que são fundamentais para iniciar a operação BREC. Também lembrar quando a gente inicia a operação BREC, o que é que a gente faz? Então a gente inicia fazendo levantamento, né, organizando a ocorrência, ou a gente entra, né, na ocorrência simplesmente sem analisar o cenário. Logicamente que a gente precisa analisar o cenário, por isso é importante que a gente faça um planejamento, tá? Desde o deslocamento, né, até aplicando sempre os 8 passos do sistema de comando de incidentes, tá? Analisando o cenário, estabelecendo segurança, objetivos, estratégias, até você preparar a informação para passar o comando caso alguém acima de você assuma a ocorrência. Então, lembrar, né, das diferenças entre operação de resgate em estruturas colapsadas e resgate em espaços confinados, também é importante. Não sei se vai cair, mas é bom dar uma olhada, tá? Agora, importante, classificação de grupos, né? Nós temos o nível leve, intermediário e pesado. Dentro desses grupos, né, nós temos o grupo aí, o nível leve, que atua sempre em resgate em vítimas superficiais, tá? Ele tem aí um tempo de resposta de 12 horas e uma autonomia de 24 horas, tá? Então, agora, os outros, vocês vão dando uma olhada para que isso fique massificado. O que eu quero que vocês lembrem é, sim, o nível ou o número de integrantes de uma equipe de resposta, tá? Então, uma equipe de resposta ela é composta pelo líder, tá? 4 resgatistas e um logística. O logística, ele pode ser um dos membros? Pode, né? Mas de preferência fora. Então, 5 membros, ou seja, o líder mais 4 e o logística para fazer o suporte. E logística, por exemplo, ele pode servir 2 equipes, mas ele tem que estar incluído. Então, cada um tem uma função, certo? Então, ó, líder de equipe, encarregado de logística e resgatistas. Então, o líder de equipe, ele é responsável pelo desenvolvimento de plano de busca, elaboração de diagramas, é ele quem decide quais ferramentas serão empregadas, tá? É o líder de equipe quem se comunica com o comando ou o supervisor da operação, da área onde ele está atuando, certo? Não é o resgatista que está lá na ponta que vai se comunicar, é o líder de equipe que vai se comunicar e passar. Isso se chama a comunicação vertical, né? Vertical, de cima para baixo, né? Ou de baixo para cima. Isso evita com que haja muita perda ou muito ruído na comunicação. Aqui são as funções, então vocês deem uma olhada nas funções do líder, né? Que é manter contato com o posto de comando, assume comando, estabelecer ligação com o superior. Quem recebe as designações de trabalho é o líder. Quem designa as tarefas aos resgatistas é o líder. Quem mantém o rodízio de equipe é o líder. Quem seleciona as ferramentas, as FEA, né? Ferramenta, equipamento e acessórios, é o líder.
e é ele quem mantém o superior informado e zela pela segurança da equipe. Tem o oficial de segurança? Então tem o oficial de segurança, mas o líder também, ele é responsável pela segurança da sua equipe. O encarregado de logística, ele recebe a demanda do líder, ele separa, né, as ferramentas, ele localiza os recursos, ele mantém o controle do inventário e ele faz reparação básica ou manutenção básica das ferramentas. Então é importante que você lembre disso. E o resgatista, ele utiliza as ferramentas, as FEAs, de maneira correta e segura. Outra coisa, lembre, não esqueça, resgatista sempre trabalha em dupla, tá? As ameaças, aí nas ameaças, o meu slide aqui, ele está um pouco atravessado, porque eu abri no Google e ele foi feito para a Microsoft, então ele tá um pouco atravessado, assim, não está toda a informação, mas vocês têm esse material, então dê uma olhada no oficial de segurança, tá? Então, é o oficial de segurança quem autoriza a entrada de equipe, é o oficial de segurança quem acompanha as equipes para evitar qualquer tipo de erro, né, qualquer tipo de insegurança. Então, lembre que nós temos ato inseguro e condição insegura. Ato inseguro é o quê? É quando eu procedo de alguma maneira que coloca em risco a minha segurança e a segurança da minha equipe. Por exemplo, quando eu entro sem capacete, é um ato inseguro. Quando eu entro na cena sem autorização do oficial de segurança, é um ato inseguro. Agora, quando eu estou no cenário e existe, por exemplo, um risco de colapso, um risco de inundação, um risco de explosão, um risco de produtos perigosos. Então, a condição insegura é a estrutura que não oferece segurança para você. Então, nós temos o OS, que é o oficial de segurança, é sempre ele quem vai estabelecer aí as condições, e ele é um observador objetivo, ele não participa diretamente da atividade, né? Ele mantém-se livre para monitorar toda a zona de operação. Mas ele tem que estar equipado, né? Porque ele é oficial de segurança, ele tem que estar equipado para manter a própria segurança, né, a segurança individual, tá? Então nós temos aí oficial de segurança geral, né, que é aquele oficial de segurança da estrutura do sistema de comando de incidentes, né, que nós temos o oficial de ligação, o oficial de segurança e o oficial de informação pública. Mas nós temos o oficial específico para uma zona de trabalho e temos os oficiais de segurança para riscos especiais. Por exemplo, o exemplo da nossa apostila é um oficial de segurança que fica acompanhando uma represa, né, o risco da represa romper, e aí o oficial de segurança está ali para sinalizar para as equipes deixarem a cena imediatamente. Então, geralmente a comunicação é feita por apitos, né, no oficial de segurança, um apito, atenção, 2 apitos, a equipe volta a trabalhar, e 3 apitos é para deixar a cena imediatamente. Esse é um padrão adotado, né, pela maioria das equipes BREC no Brasil e no mundo. Tá? Não existe uma melhor comunicação do que utilizando o apito. Outra coisa, a equipe, né, caso um dos resgatistas verifique uma situação insegura de emergência que precise evacuação imediata, ele pode tocar os 3 silvos de apito, né, e informar a situação e deixar o local imediatamente junto com toda a equipe. Tá? Você não vai ver uma parede desabando e vai ficar calado porque o oficial de segurança não viu. Então, o comandante de incidente é responsável direto pela segurança de cada resgatista, ou seja, cada um faz a sua segurança e a segurança da sua equipe. Tá? Ferramenta, equipamento, né, também as definições de ferramentas, ferramenta para resgate, né, suporte operacional, equipamento de proteção individual, todos devem usar, né? Lembra das regras de segurança para a entrada no cenário, não pode se alimentar no cenário, né? Não pode
levar para o cenário nenhum material que não seja o equipamento de trabalho, tá? É proibido, né, entrar no cenário sem a devida proteção, capacete, o EPI completo, que seja para essa finalidade, luva, bota, né, joelheira, óculos de proteção, se necessário máscara, então ninguém entra sem esses equipamentos, então fique atento para esse tipo de questionamento, tá? A parte de lesões, de vítimas, eu não vou colocar, né, assim, em prova. E então, o que é que a gente tem que lembrar aqui? A questão das técnicas e padrões de busca. Então, quais são os fatores a considerar? Preste atenção nisso. Na atividade, devem ser ou podem ser utilizadas várias técnicas. Então, a atividade, ela é definida pelo tipo de estrutura a procurar, o tipo do colapso e análise da informação prévia, tá? Então, sempre a análise de informação vai levar você a definir, né, que tipo de técnica. Por exemplo, nós temos a técnica de busca em linha e temos a técnica de padrão circular. Se eu tenho uma estrutura que eu posso trabalhar em linha, por que é que eu vou fazer padrão circular? Então, é a técnica, é o tipo de estrutura, o tipo de colapso e análise da informação, tá? Grave isso. Aí nós temos o chamado escuta, busca em paralelo, busca em circular, tá? Então, o passo a passo para fazer a busca, né, o comando, tudo certinho. Outra coisa, o resgatista trabalha de joelho, mas na operação de ferramentas pode ser que ele precise ficar em pé, então nem sempre ele vai estar de joelho. Agora, o deslocamento, ele é feito em 3 pontos. Deslocamento é feito em 3 pontos, tá? Para evitar que alguém pise em falso, tropece e caia. Operar a ferramenta, se for necessário ficar em pé, tem que ficar em pé, mas deslocamento sempre em 3 pontos. Então tem diferença, presta atenção nisso, tá bom? Observe o padrão de busca, né? Busca em paralelo, tá? E aí vem aqui o padrão de busca em paralelo. Padrão de busca circular é mais ou menos a mesma coisa, não vou colocar na prova, só vou usar padrão de busca em paralelo, tá? Para não complicar. Outra coisa, danos, né, estruturais. Então, espaço vital isolado. Ó, isso aqui é bizu forte, né? O espaço vital isolado dentro de uma estrutura posterior a um evento que possa gerar seu colapso podem existir em virtude do comportamento das colunas, vigas, muros, paredes ou dos móveis que possam servir de apoio a algum desses componentes, né, cujas condições para a sobrevivência humana garantem a estadia de uma pessoa por um certo período. Então, a este espaço dá-se o nome de espaço vital isolado. Assim, a literatura diz que é um lugar dentro de uma estrutura colapsada onde existem condições de sobrevivência às pessoas ali soterradas. Não são espaços necessariamente amplos que permitam a mobilidade, mas é um espaço vital, ou seja, um espaço que essa pessoa consegue sobreviver durante um certo tempo, né? Padrão de comportamento da estrutura, né? Toda estrutura colapsada não é que é igual, né? Então vai depender muito do tipo de estrutura, e isso é importante estar atento também, né? Então nós temos aí tipos de colapso. Colapso apoiado no piso, né, que é aquele colapso que forma em um delta, um tipo de delta. Outro tipo, que é o colapso em V, né, que nós temos 2 espaços que podem, inclusive, ter uma vítima, né, apoiada na estrutura, e o colapso em empilhamento, que é muito comum também, né, esse tipo de colapso, onde a estrutura empilha, né, uma laje sobre a outra. E aí nós temos também colapso suspenso, que é esse que a gente também chama de ninho de andorinha, onde parte da estrutura colapsa e parte das lajes, né, digamos assim, fica suspensa, e a vítima... Então, esse é um espaço que geralmente é necessário algum tipo de escoramento. Então, lembre, breque é o seguinte: a cada centímetro que a gente entra é 1 centímetro escorado.
Então, sempre que há necessidade de penetração em estrutura, haverá presença de escoramento. Não se faz acesso à estrutura sem escoramento. A gente só faz acesso, só faz busca superficial sem escoramento, porque não tem o que escorar. Mas se tiver de penetrar a estrutura, tem que ter escoramento, ok? Basicamente, eu tenho essas informações, né? Lembrando, né, voltar um pouquinho aí para o SCI. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um material de SCI para a gente, ou de SCI, ou então do próprio... Então é importante. A prova ela vai focar muito na questão prática, tá? Menos teórica e mais prática. Então é importante que vocês estejam revisando, né, essa aqui, organização e início da resposta, né, que dentro dessa... Só carregar aqui o slide, organização e início da resposta, que eu quero mostrar ali aquele ponto sobre o início da resposta, a organização, o que fazer, né, onde chegar, né, como chegar. Então vamos lá, pessoal, que minha conexão está um pouco lenta aqui para carregar tudo. Está carregando aqui. Pronto, aqui. Então, lembra mais uma vez que o nível, né? Aqui nós temos 5 resgatistas, tá? E um líder, que é os 5 resgatistas, que é 4 para operação, um logística e o líder. Aqui volta, né, a lembrar as funções, né, de cada um. Aqui, só para lembrar que essa imagem, que ela remete àquilo que eu falei, o operador ele precisa estar de joelhos, ou em 3 pontos, mas aquele que está na retaguarda ou na segurança, ele pode ficar em pé, se for o caso, para dar o apoio, tá? Então, sempre vai trabalhar em dupla. O resgatista nunca trabalha individualmente, sempre em dupla, né? Então, nós temos aqui a avaliação geral da área, a avaliação de triagem do setor de trabalho, busca e resgate rápido, busca e resgate total e recuperação e cobertura. Tá? Então, a fase de preparação é cumprir os 8 passos do sistema de comando de incidentes, validar a existência de vítimas superficiais, aplicar método de start de triagem, busca e localização de outras vítimas, estabilizar e transladar. Né? Então, lembrando, ó, SCI, ó, informar a base, assumir o comando, avaliar a situação, estabelecer perímetro de segurança, estabelecer objetivos, determinar estratégias, e atribuições táticas, determinar necessidades e recursos e possíveis instalações e a preparação para transferir o comando. Então, ó, realizar uma observação geral da cena, confirmar a existência ou não de pessoas feridas, entrevistar possíveis testemunhas, tratar de visualizar a existência de possível geração de riscos, reportar permanentemente a situação. Então, você não perde tempo aí, máximo 5 minutos. Método start, quando necessário, solicitar apoio de parceiros ou a própria comunidade para atender vítimas, e iniciar o processo de busca aplicando os procedimentos estabelecidos, né? Aquele padrão de busca, deslocamento no cenário, 3 pontos, se for necessário, estabelecer vítima. Então, por exemplo, você pode ter uma equipe trabalhando e outra equipe só para retirar vítimas. Não necessariamente a mesma equipe que localiza remove. Você pode ter mais de uma equipe no cenário para fazer esse revezamento. Tá? Então,
BREC adota o sistema de comando de incidentes, né? Então, você usa o formato do sistema de comando de incidentes e se a ocorrência é maior ou menor, você expande ou contrário, né? Aqui, reforçar aquilo que a gente falou, são duas duplas de resgatistas operando as FEAs, que aí cada resgatista reveza com o seu colega, e o resgatista da logística, tá? Para fazer a organização do material, e o líder que faz também papel de segurança, tá? Então, aqui é a área de trabalho, isso aqui não precisa uma travada aqui na minha apresentação. Então, paro aqui, tá? Então, pessoal, revisem esse material, certo? Lembrem que BREC é uma atividade prática, a gente fala da teoria, mas é uma atividade prática, então pensem, né, pensem na prova com a prática. Então, as questões elas vão estar mais direcionadas para como fazer, né, do que o que significa isso. Ah, tá, a marcação, sinalização em SARAG, já ia me esquecendo. Então, sinalização em SARAG, marcação e sinalização em SARAG. Também faz parte aí da nossa... Bora lá, carregar e falar sobre as sinalizações para relembrar vocês e para que a gente possa... Então, ó, veja só. Sinalização em SARAG, padronização, toda comunicação, sinalização no processo em SARAG, considerando que é uma técnica, um curso, uma atividade que ela envolve não só pessoas do mesmo país, como de países diferentes. Por isso, o padrão de marcação ele precisa ser o mesmo, né? Então, aqui relembrando, função, né? Resgatista 1, 2, 3 e 4. Logística é o resgatista 5, que é encarregado da logística, e o líder, né? Então, aqui passos para localização, recompilação e análise de informação, segurança da cena, revisão da estrutura, resgatar vítimas de fácil acesso e superfície, elaborar diagrama, selecionar área de busca, decidir o padrão a utilizar, paralelo. Aí a gente tem os critérios que a gente falou lá atrás, né, para o tipo de busca, efetuar o padrão de busca, e aí a gente vai para identificação da estrutura. Então, a setorização, né? Então, lado 1 sempre vai ser a frente do edifício, tá? Onde era a frente do edifício. Então, você precisa identificar isso para que a gente saiba se posicionar. E, por exemplo, alguém vai dizer, do lado direito, na frente do prédio, do lado direito havia um salão, né? E você sabe, eu estou de frente, à frente do edifício é o lado 1. O lado direito, o lado de quem olha de frente para o edifício é o lado 4, e o lado esquerdo é o lado 2. E a parte de trás é o lado 3. Tá? E aí, identificando a estrutura, né, lembrando que é sempre um quadrado de 1 por 1, no mínimo, tá? 1 por 1, onde a gente vai colocar na parte externa, em cima, informação de perigos existentes, à esquerda, número de vítimas vivas resgatadas, número de vítimas mortas recuperadas, e embaixo, número de pessoas sem localizar ou localização de outras vítimas, tá? Então, aqui a gente tem dentro do quadrado, que aí a gente pode sinalizar como G barra N, ou seja, go ou no go, ou seja, pode entrar ou não pode entrar, a data e hora de início, identificação da equipe, o N, né? Não entrar, e data e hora de término, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, risco, a parte de cima, externo, né? Químico e gases. Aí, número de vítimas resgatadas, 2.
Gol, né? Equipe Delta 1, início da operação 20/11 às 7h30. Né? Então é importante deixar o nome da equipe bem claro. Ah, erramos aí e precisamos refazer a marcação. Passa um X, não bloqueia, porque pode ter informações que ainda sejam necessárias. Tá? E quando você termina no seu nível de resposta, você faz um círculo. Por exemplo, você fez uma busca superficial, tem 2 mortos no elevador, precisam ser resgatados, aí então você não pode fazer isso. Né? Sua equipe não faz, tem que ser outra equipe. Então você não concluiu, você concluiu no seu nível de resposta. Quando há um traço na horizontal fechando tudo, então é porque a ocorrência foi encerrada naquela área ali. Tá? A sinalização de vítimas, então V é o sinal universal para vítima, porque em inglês também vítima se escreve com V. E aí você tem, por exemplo, a vítimas vivas, né? 3, então VL, né? Um L, que é o live, né? E aí você bota L3, 3 vítimas vivas. E se você tem vítimas mortas, você vai colocar o V com traço horizontal e embaixo a quantidade de vítimas mortas, né? Com a letra D, de morto, e com a quantidade de vítimas, aqui no caso 2 vítimas. Por exemplo, se a marcação não pode ser feita diretamente no local onde as vítimas estão, então você sinaliza. Aqui nós temos uma sinalização dizendo que 3 vítimas vivas, L, né, não tem traço cortando, a 7 metros à direita da marcação. Tá? Por exemplo, aqui nós temos 3 vítimas mortas, à esquerda, abaixo da marcação. À esquerda. Ah, eu errei aqui, eram 2, mas são 3. Então, eu passo um traço no 2, escrevo 3 e reforço em cima. Tá? Então, isso significa que eu corrigi a marcação. Então, a mesma coisa. Quando eu concluo, né, eu faço um círculo. Né? Então, a última vítima foi retirada, aí a marcação estava indicando que a 7 metros à direita, abaixo, haviam 3 vítimas que foram resgatadas. E no outro, nós temos 2 vítimas mortas que foram recuperadas, né, abaixo da marcação. E aí, por isso, a seta está apontando para baixo. Então, essa é o padrão aí. Né? Então, relembrando que na atividade de busca e localização, a escolha da técnica deve considerar tipo de estrutura, tipo de colapso, análise prévia de informação. Tá? Essas questões. E aqui nós voltamos... tá. Então, voltamos para a técnica chamada de escuta, né? E o uso de cães. Então, o uso de cães ele é extremamente importante. Né? Quando é que não se usa cães? Quando há produto químico que possa colocá-lo em risco, né? E também os cães atuam num curto período de tempo, de 20 a 30 minutos, aí, né? De acordo com a nossa teoria. E, por exemplo, você não pode lançar os cães numa área que seja perigosa ou que tenha substâncias perigosas que possam lesionar as patas dos cães, né? Então, esse é apenas a limitação, né? Ou desvantagem, né? Ou, por exemplo, se tiver muita fumaça também, é a nossa teoria. Talvez o pessoal que lide com cães tenha outra teoria com relação a isso, mas é o que a gente tem aqui dentro da nossa teoria, tá certo? Então, observem o que é vantagem e o que é desvantagem, porque também isso pode, né, cair. Lembrando que o espaço entre cada resgatista, no mínimo 1,5 m, tá? Então, guardem isso. O padrão, né, de busca em paralelo, tá? Padrão de busca circular, não vou colocar na prova, tá? Então, lembrando, silvos de apito, um apito, atenção, 2 apitos, continua o que está fazendo, 3 apitos, deixa a área imediatamente. Larga o que não pode carregar, certo? E segue o plano de evacuação para um local que deve ser previamente estabelecido. Então, essa é a nossa revisão. Eu desejo a todos uma boa prova, sucesso.
né? E futuramente, quando estivermos aí, né, oportunidade, faremos uma atividade prática, né? Um abraço a todos, né? Perdoem a qualidade baixa da gravação, mas é o que temos, né, para hoje. Sucesso a todos.